Amém? Você que tem a sua Bíblia, acompanha aí. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Você tem a sua Bíblia. Glória a Deus. Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse-lhe: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E Mateus 24, no versículo 27, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Peço perdão, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas e fraquezas, Senhor. Tu sabes, Senhor Pai, de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, meu Deus, o que os seus servos precisam ouvir, Senhor, que a sua igreja precisa ouvir. Tu sabes o que eu preciso ouvir, Senhor. Meu Deus, meu Pai, a voz é minha, Senhor, mas quem fala é o Senhor, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei pregar, mas o Senhor, meu Deus, é quem, o Teu Espírito Santo é quem, Senhor, meu Deus, meu Pai, fala através de nós, meu Pai. Por isso, Senhor, meu Deus, tudo, meu Deus, tudo quanto o Senhor, meu Deus e meu Pai quer falar com a sua igreja, quer falar comigo, Senhor, meu Deus. Eis-me aqui, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Sabemos que essa palavra é conhecida, e muito conhecida. Mas, infelizmente, muitos não dão ouvidos a essa palavra e nem meditam nessa palavra. A palavra das 10 virgens mostra 5 loucas e 5 prudentes. E aqui a palavra do Senhor diz, o próprio Deus diz que então será que o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Todas essas virgens, apesar de ser 5 loucas e 5 prudentes, todas oravam, todos tinham seu azeite na sua vasilha, todas obedeciam à palavra do Senhor. Mas assim como nos dias de hoje, existe uma diferença entre as virgens prudentes e as virgens loucas. Por mais que todos muitas das vezes obedecem à palavra do Senhor, essa doutrina do Senhor, 5 não vigiaram quando era para vigiar. Ou seja, elas oravam, buscavam a Deus. Usar dos teus servos, tuas servas, para falar, insistindo em falar. Ó, meu filho, ó, minha filha, obedece. O caminho é estreito, a porta é estreita.
Se conserte, entra na brecha, entra na porta estreita. E muitas pessoas, muitas das vezes, quando está ouvindo o Espírito Santo falar da glória a Deus e aleluia, eu recebo, eu aceito, eu creio, mas depois simplesmente fazem pouco caso daquilo que o Senhor falou. Muitos fingem que esqueceu, que não lembra. Quantas vezes Deus fala com as pessoas, com os servos deles, com todos nós, e muitas das vezes no outro dia, por causa de uma coisa e outra, nós já esquecemos do que Deus falou no dia anterior. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, todos nós queremos ir para o céu, todos nós queremos morar com Jesus lá no céu, mas nós não queremos pagar o preço. Jesus tem misericórdia. Quem somos nós para querer se sentir melhor do que os servos do Senhor do passado, quando foram perseguidos, quando foram mortos, e todos eles também tinham que obedecer a sã doutrina do Senhor, e nós queremos ser diferentes, nós não somos melhor do que eles, mas é pela graça. Qual é a diferença? Se nós estivéssemos no tempo da lei, nós teríamos tudo sido apredejado, mortos. Mas a graça do Senhor Jesus nos salvou. A graça do Senhor Jesus nos deu o direito do perdão. Mas quantos têm brincado com o perdão que Deus tem dado? Quantos têm pecado contra o Senhor e têm pedido perdão, mas está já pedindo perdão com o pensamento de pecar novamente? E tem a capacidade, a falta de temor de falar que Jesus é misericórdia, que Jesus é perdão. E aí aproveita que Deus é misericordioso, que Deus perdoa. E vai lá e pratica as suas imundícias. Quantas pessoas que servem a Deus e têm enfrentado lutas e lutas de tantos anos, de tantos tempos, porque não obedece o que o Senhor tem falado, não obedece o ID do Senhor, não obedece a palavra santa do Senhor. Deus tem falado, não faça isso, não faça aquilo, se conserte, larga o seu pecado, para de fazer coisas que desagradam ao Senhor, mas a pessoa insiste em fazer. E como virgens loucas têm sido. Quantos têm sido como as virgens loucas, que oram, mas não vigiam, que lê a Bíblia, mas não obedece, que ouve a palavra do Senhor, mas não está nem aí. E depois quer se queixar dos seus próprios pecados, se queixar dos seus próprios erros. Quantos que têm colhido, porque plantou coisas más, porque tem plantado coisas más, mesmo na presença do Senhor. Irmãos e irmãs, parem de brincar com o Senhor. Irmão, mas eu não estou brincando, não. Mas a tua atitude está mostrando para Deus que você está brincando com Ele. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não seja louca. Quantos que estão aí passando lutas terríveis e pede oração, e mesmo com tantas pessoas orando, não recebe a bênção, não recebe o milagre. Mas por acaso você, irmão, irmã, já dobrou seus joelhos e perguntou: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou errando, Senhor, para mim me consertar, para o Senhor me dar a bênção e a vitória? Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, se desperta. Abandona esses pecados que você tem praticado. Você sabe da sã doutrina. Você sabe que assistir televisão é pecado. Você sabe que se depilar é pecado. Você sabe que usar roupa mundana é pecado.
Você sabe que ver coisas ilícitas na internet também é pecado. Quantos têm sido enganados por essa tecnologia que o diabo tem oferecido? Quantos têm se deixado levar pelo século desse mundo? Essa perdição. Até quando? Até quando nós vamos teimar com o Senhor? Até quando nós vamos querer larguecer o caminho que Jesus já falou que é estreito, a porta é estreita? Não adianta você ficar dependendo da oração dos outros se você não orar, porque as virgens loucas, elas não vigiaram. Se o azeite delas acabou, é porque elas não oravam tanto como as prudentes oravam. Elas não vigiavam tanto quanto as prudentes vigiavam. Elas não faziam o querer do Senhor tanto quanto as prudentes faziam. Não adianta você obedecer a sã doutrina do Senhor, mas não orar. Não adianta você obedecer a sã doutrina e não fazer o querer do Senhor, que é pregar o evangelho, pregar a palavra de verdade. Quantos obedecem a sã doutrina, mas têm vergonha? Sente vergonha de falar da palavra do Senhor. Sente vergonha de falar com o seu vizinho da palavra do Senhor. Quantos? Em tudo nós devemos obedecer. Em tudo nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Entra na brecha, querido irmão. Entra na brecha, querida irmã. Glória a Deus. Se apressa. Aleluia. Se apressa em fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Mas não queira fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não queira fazer a obra do Senhor por interesses. Aleluia. Você tem que fazer a obra do Senhor com alegria, com o amor do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo amado. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja caluniado. Se você está andando certo diante de Deus, para que você vai temer? Se você está cumprindo com os mandamentos de Deus, quantas pessoas que fazem a obra de Deus, que outrora obedecia essa doutrina, que outrora falava que aquilo era pecado, mas hoje está praticando. Quantos já ouviram? Quantos que saíram da sua própria boca que WhatsApp era pecado, que televisão era pecado, que monetizar o canal era pecado? Mas estão comendo o próprio vômito novamente, porque vomitou o vômito e está se comendo de novo. Quantos têm oferecido água limpa, mas a vasilha está suja? Quantos têm tentado mudar a palavra do Senhor? Quantos têm achado que Deus exige de um e não exige de outro? Não, irmãos. A palavra, a sã doutrina é exigida por todos. Deus quer o caminho estreito para todos. Não tem essa de se você é pastor, se você é missionário, evangelista, obreiro, obreira, se você é jovem, se você é criança. A sã doutrina é para todos. Se você quiser entrar no céu, você tem que entrar na brecha. Você tem que entrar no querer e na vontade do Senhor. Não adianta você ficar teimando com Deus, ficar teimando que não tem nada a ver. Tu vai para o inferno. E não fica pensando você que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus manda. Oh, glória a Deus. Não fica você brincando com Deus, achando que Deus não mata, porque Deus mata. Aleluia, meu Deus. Até quando você vai ficar brincando com as coisas de Deus? Até quando você vai ficar dando ouvido a falsos profetas? Até quando você não vai abrir os seus olhos e ficar teimando com Deus? Misericórdia. Olha o fruto
A palavra de Deus manda nós ver os frutos. Olha o fruto que essas pessoas têm trazido. Olha o que essas pessoas têm invertido as coisas de Deus. Meu Jesus. Não é só porque essas pessoas demonstram que são abençoados. Mas por acaso você conhece o que elas têm sofrido no seu interior? A sua alma? Não se iluda. Porque a palavra de Deus diz que o diabo enganaria muitos. E é o que ele está fazendo. Enganando a muitos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Mas muitos estão sendo enganados porque sabem. Porque teimam. Mesmo sabendo que o diabo tem o enganado, ele ainda gosta de ser enganado pelo diabo. Quantos por causa da teimosia vão perecer? Quantos que não abrem o coração, não aceita a correção de Deus, de vez ouvir a correção do Senhor, ir lá se consertar, se arrepender, se humilhar, consertar as suas veredas, não, vai arrumar briga, contenda. Deixa de ser falso, irmã, deixa de ser falso, irmão. Quantos têm ouvido uma coisa aqui, levado ali, e outra aqui, e outra lá? Ei, se a palavra é do Senhor, se Deus tem dado o recado, Ele é poderoso para chegar esse recado até aquelas vidas. Não é você que vai levar as coisas, os recados de Deus e ainda acrescentar o que Deus não acrescentou, falar o que Deus não falou. Quem é você para se levantar contra os servos do Senhor e falar que não foi Deus? Misericórdia. Se Deus tem corrigido aquelas vidas porque algo de errado tem. Por acaso não é o Deus que tudo vê? Ele conhece e sonda os rins, os corações. Ele vê o profundo dos oceanos. Glória. Se Ele tem falado que tem coisa errada ali, é porque tem. Oh, glória a Jesus. Se nós, homens e mulheres de Deus, fosse falar de nós mesmos, nós não falaríamos. Mas se nós não pegar e dar lugar a Deus e falar o que Deus tem mandado, nós vamos perecer também. Quantas pessoas não se atenta, desobedece a Deus, Deus fala não entra, não vai, mas teima com o Senhor. Tem sido virgem louca, desobedecendo a palavra do Senhor. Quantos têm recebido setas porque têm ouvido esses tais? Irmão, não se dá por inocente. Eu não sabia sim. Porque se você conhece a palavra do Senhor, você sabe o que está batendo, o que não está batendo. Ei, o diabo nos dá coisas para nos enganar. O diabo é tão atrevido que ele tentou enganar a Deus com a própria palavra. Ele foi lá no deserto a tentar Jesus. Ah, mas ele era Jesus. Não, ele veio como homem. Ele obedeceu a lei letra por letra. Mas como homem ele também foi afligido. Para que ele fosse, para que a doutrina do Senhor fosse validada. Então não tem essa desculpa, irmão. Se desperta, abra os teus olhos. Porque os dias maus vão chegar e você vai estar no engano de Satanás. Jesus não mudou. Quantas pessoas pregavam a doutrina e começou de repente, elas simplesmente começaram a abandonar. Começou a pegar uma coisa ali, uma coisa aqui. Começou a ouvir os carnais que dizem que o WhatsApp não tem nada a ver, que o Facebook não tem nada a ver. Desde quando Jesus precisou dessas redes sociais, dessas porcarias, dessas imundícias do mundo para falar da palavra dele? Deus é onisciente, é onipresente.
Para de arrumar desculpa para continuar nessas imundícias deste mundo. Deus não precisa da podridão deste mundo. Para de insistir com Deus. Se Ele está falando que está errado e pronto e acabou. Se você não quer aceitar, então não perca seu tempo. Vai para o mundo de uma vez. Porque ou você pisa com os 2 pés na presença do Senhor, ou você vai para o mundo. Porque se você pisar com um pé só, naquele último dia, Deus vai te rejeitar, te recusar. Quantos batem no peito falando que é filho de Deus, mas são bastardo, porque não obedece o querer do Senhor, não entra na brecha do Senhor. Abandona os seus pecados. Você sabe que pecados que está desagradando a Deus. Para de idolatrar as pessoas que Deus levanta, para de idolatrar as placas. Para de ficar contendendo a palavra do Senhor, de debatendo, de apontando. Se você não consegue crer, ouve e cala sua boca diante de Deus. Não fica falando o que você não sabe. Não fica opinando o que você... Se você não tem o discernimento, se você não tem o dom, vai orar. Busca Deus, pede para Deus falar contigo. Fala para Deus falar contigo, mas não fica abrindo a tua boca para murmurar. Não fica abrindo a tua boca para debater. Não provoque a ira de Deus sobre ti, irmão e irmã. Jovem, não provoca a ira sobre ti. Porque se a ira de Deus cair sobre ti, você não vai suportar. Deus está largando a mão de muitos aqui porque não têm obedecido, não querem obedecer. Sabe, conhece a verdade, mas não querem obedecer. Quantas pessoas lá fora queriam ter a oportunidade que você tem, irmão e irmã, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a doutrina? Quantas pessoas gostariam de uma nova oportunidade de obedecer a sã doutrina, mas não conseguem, porque o diabo os acorrentou, os aprisionou de tal maneira que eles não conseguem mais crer. Quantas pessoas lá fora que foram condenadas, julgadas por pessoas que se diziam de doutrina, achando que só porque tem a doutrina do corpo, mas não tem a doutrina do interior, que é a doutrina do amor, a doutrina da humildade, a doutrina de sentir a dor do próximo, a doutrina de ajudar o próximo a se levantar, mas com suas palavras, com seus julgamentos. Jogaram aquelas pessoas dentro do abismo e aquelas pessoas sofrem, choram, as suas almas gritam diante de Deus e o Espírito Santo de Deus tem chorado, porque muitas almas ali estão por causa dos servos do Senhor que não vigiaram, servos do Senhor que foram contender com o amor de Deus. Não é pregar só bênção, não. O amor de Deus é pregar a sã doutrina, mas não julgar. Quantos têm sido como virgens loucas? Tem tido a atitude das virgens loucas. Olha a situação da sua família. Por você não vigiar, por você não saber, por você não dobrar o seu joelho e pedir direção para Deus para falar, para ganhar a sua família, a pisa no pé na igreja, por causa dos teus maus testemunhos. Você pode até ter a doutrina do corpo, mas você não tem sabido falar com a sua família. Você não tem tido sabedoria para expressar para a sua família. E você quer culpar o diabo. Nem tudo é o diabo. Os seus filhos, o seu marido, muitas das vezes não chega aos pés do Senhor por tua causa, irmão, por tua causa, irmã. Porque você não vigia. Você quer obedecer a sã doutrina, mas você quer jogar a sã doutrina goela abaixo dos seus parentes. Não é assim. Eles não têm a mesma visão que você tem. Nem todos vão aceitar de uma hora para outra. É com paciência, orando a Deus, falando devagarzinho com amor.
Você tem que, às vezes você tem que se dar uma como eu posso dizer, de desentendido para entender. Irmão, irmã, para e pensa. Muitos irmãos têm o exemplo por fora, mas por dentro têm dado mau exemplo. E muitos não têm dado exemplo, têm o bom exemplo, mas têm o mau exemplo por fora. Não existe meia verdade. Doutrina não é só a saia para baixo do joelho. Não é só a combinação. Doutrina também é o amor. Doutrina também é a sabedoria, a paciência, a mansidão, a tolerância. A doutrina também é você aprender a lidar com outras pessoas. Se você não consegue lidar com as pessoas da sua família, muito menos você vai lidar com pessoas lá fora. Ei, irmão, irmã. Entra na brecha. Dobra os seus joelhos diante de Deus e coloca a sua dificuldade perante o Senhor. Entra no seu particular e coloca diante de Deus as suas falhas, os seus pecados ocultos que só você e Deus sabe. Pedir perdão às vezes não é só pedir perdão de lábios. Às vezes você precisa expor aquela podridão que tem dentro de você diante de Deus. Jesus está prestes a ouvir, está querendo ouvir dos seus lábios você confessando, admitindo os seus erros, as suas dificuldades perante Deus. Pare de insistir com o pecado. Para de insistir que você não tem força, que você não consegue. Se você parar para pensar, ninguém conseguiria obedecer se não tivesse o Espírito Santo, se não buscasse de Deus a força, se não buscasse de Deus a graça, se não colocasse diante de Deus as suas dificuldades, ninguém conseguiria. Não existe pessoas perfeitas, porque se formos perfeitos nós não estaríamos aqui. Quantas pessoas Deus tem falado com amor, com mansidão para os teus filhos. Ora, obedece. Aí quando Deus fala duramente, fala que é isso? Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas não esquece que Deus é justiça também, é fogo consumidor. Se Ele está falando duramente com você, é porque Ele quer que você desperte como filho que corrige os seus, como pai que corrige os seus filhos. E como filho você deve ouvir a correção dos pais. Deus não vai descer lá do céu e pegar uma vara e bater com a vara, não. Deus vai usar a palavra dele, Deus vai usar a autoridade que ele tem ainda sobre essa terra e vai falar duramente quantas vezes ele quiser. E se você não aceitar, é problema seu. Você vai ser jogado no lago de fogo do inferno, porque você não obedece. Porque Deus tem falado com você, irmão, irmã, jovem. Entra na minha doutrina, obedece a minha doutrina, faça a minha obra, ore, jejue, busque, saia dessas porcaria que o diabo tem falado na boca de muitas pessoas, tem tentado mudar a palavra do Senhor, tem mudado aquilo que Deus já deixou, que já decretou na sua palavra, e você tem insistido, você tem perseverado no erro. Pare! Pare que você vai ser jogado no lago do fogo do inferno e não haverá mais volta. Não fica pensando você que no último momento você vai se arrepender. Ei, Deus não é brinquedo, não. Aleluia! Quem é você para pensar que Deus é brincadeira? Quem é você para tratar Deus como se ele fosse um idiota? Ele não é.
Deus. Não se engane com a misericórdia de Deus. Não se engane com as bênçãos que Deus tem te dado e que muitos falsos profetas têm recebido. Não se engane. Examina o fruto que a árvore dá. Pare de brincar com Deus, irmãos. Pare de brincar com Deus. Pare de entristecer o Espírito Santo. Se desperta. E você que está aí ouvindo, que só quer receber bênção, mas não entra na brecha. Não pense que Deus é tonto, não. Deus está vendo. Deus não vai te dar uma coisa para você ficar desfrutando no mundo, no pecado. Deus não vai te dar um carro, uma casa, para você colocar as imundícias de Satanás dentro dessa casa, para usar o carro para ir em lugares que não convém. Deus seja louvado. Deus já tem dado as bênçãos para você, que é a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, que é a cada dia acordar de manhã e poder se arrepender, se consertar. Se conserte. Quantos crentes velhos da presença do Senhor e hoje estão enojando o Espírito Santo de Deus. Santo Deus. Irmãos e irmãs, crentes velhos, pessoas que foram criadas dentro da sã doutrina e hoje enojam o Espírito Santo de Deus. Não brinque com o Senhor. Não importa se você faz a obra ou não. Se você não entrar na obediência, você vai ficar. Oh, Jesus. Aí vem o esposo buscar a sua noiva. Ele não vai buscar uma amante, ele vai buscar a sua noiva. Aleluia, Deus. Você tem sido amante ou noiva do Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Se desperta, para de ser prostituto diante de Deus. Oh, Jesus, aleluia. O Senhor Jesus vai buscar uma noiva lavada, remida. E não vai buscar uma noiva manchada, suja. Ele não vai buscar uma amante. Ele não vai buscar uma noiva desconcertada. Se você quer viver no Egito, viva no Egito. Mas no céu você não vai entrar. Aleluia, Jesus. Não adianta que você no céu não vai entrar. Lá não entra pecado. Lá não entra imundiça. Lá não entra ódio. Lá não entra contenda. Lá não entra falsidade. Comece a consertar. Se conserte de fora para dentro, de dentro para fora, mas se conserte. Não adianta você fugir da televisão se o celular você tem visto coisas que desagradam a Deus. A cada dia que se passa, o diabo está inventando mais e mais coisas para enganar os crentes. Quantos já não conseguem mais expulsar os demônios? Porque tem dado brecha aos demônios. Muitos têm sido zombados pelo diabo. O diabo tem feito ele de bonequinhos. Misericórdia, Jesus. Muitos pregam o amor, mas não vivem o amor. Muitos pegam a sã doutrina, mas não vivem a sã doutrina. Tá fazendo um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não tá controlado, porque Deus promete isso, aquilo, é revelado, recebe bênção, acha que tá salvo. Quantos acham que só porque é escolhido, acha que está salvo? Ei, não confunda.
Porque se Deus tiver que abençoar um macumbeiro, Ele abençoa. Se Ele tiver que abençoar os povos mundando lá fora, Ele abençoa. Jesus nunca vai fazer recepção de pessoas. Ele abençoa quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Mas não se iluda. Não é todos que é abençoado que vão ser salvos. Glória a Deus. É verdade, o Faraó era rico. Ei, irmão, irmã. Abra sua boca para falar com Deus. Fala para Deus te consertar. Fala para Deus te ajudar a se consertar naquilo que Ele já falou para você largar e você não larga. Abandona as velhas práticas, o velho eu. Porque fala de uma coisa, mas o diabo joga na cara e aquilo. Quantos têm usado a plataforma do YouTube para ficar postando a sua vida? Quem tem que brigar é Jesus. Deus permitiu os irmãos, as irmãs usar o YouTube para pregar a sã doutrina. Como rádio. Mas tem usado essa plataforma para se contaminar. Para deixar outras pessoas confundidas. Irmãos, irmãs, se desperta, abra os teus olhos. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Não pode jorrar da mesma fonte água limpa e água suja. Ou é água limpa ou é água suja. Se você tem ouvido água limpa, examina o recipiente. Examina se não está sujo. Mas não se engane. Não adianta você ficar bravo, não adianta você ranger os dentes, não adianta você ficar... Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim. E Deus já não tem tido misericórdia de você, incrédulo. Deus já não tem tido misericórdia de você, está dando a oportunidade de você ouvir a palavra dEle. Tem te dado a oportunidade para você ouvir a verdade e você não tem dado crédito. Você tem preferido dar ouvidas a outros do que a palavra do Senhor. Você nem faz caso da palavra do Senhor. Você tem a Bíblia só para enfeite. Deus está permitindo o joio no meio do trigo. E o joio está tendo êxito no meio do trigo, porque muitos trigos têm rendido-se ao joio. Porque tem visto que o joio está próspero. Tem se enganado com a prosperidade do joio. Tem se iludido com o joio. E tem se tornado um joio também. Ei, abra os teus olhos. Se desperta diante de Deus. Não deixa o diabo te enganar, meu irmão. Não deixa o diabo te enganar, minha irmã. Ei, jovem. A doutrina é para todos. Não existe essa de que jovem é diferente, que tem que ser de uma maneira diferente para chamar a atenção do jovem. O sangue de Jesus tem poder. Não precisa. Ou você vem para a verdade de Deus te libertar, ou você vai para o inferno com a mentira, com a ilusão. Deus é luz e não trevas. Deus é santidade. E Deus requer santidade, não importa a idade.
A palavra do Senhor não abre brecha para ninguém. Não dá privilégios para ninguém. Ou você entra no querer, na sã doutrina do Senhor, ou você vai ser condenado. Naquele último dia, você vai chegar: Senhor, no seu nome eu profetizei, eu falei em línguas, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Mas o Senhor vai olhar para você com um olhar de ira e de desprezo. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Deus, misericórdia. E muitos já têm ouvido isso e nem percebem, porque não obedecem. Deixa de ser bastardo, irmãos. Deixa de ser filho bastardo e passa a obedecer o Pai. Entra no concerto com o Senhor. Se você não consegue, pede para o Senhor te ajudar. Ele ainda continua sendo Deus. Mas eu não me sinto digno, Ninguém é digno. É a misericórdia de Deus. Não fica se diminuindo, porque o diabo vai aproveitar isso para você nunca se consertar com Deus. O diabo vai colocar na sua cabeça que você não é digno, que você não merece, que já não tem mais jeito para você, e você vai ficar aí, nessa imundiça. Se você quer as promessas de Deus, começa a obedecer. Se você quer as bênçãos do Senhor, começa a obedecer. Sirva ao Senhor como se Jesus fosse voltar daqui 1 minuto, daqui 1 segundo. Se Jesus fosse voltar amanhã. Sirva a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Vai para a igreja, não fica olhando para os irmãos, para as irmãs que estão desconcertados. Muitos oram porque querem estar no mesmo jeito. Muitos falam, eu não vou não, porque o irmão está assim, assim, aquilo outro. Porque você está olhando para o homem, porque você quer estar do jeito que eles estão. Não arruma pretexto, não coloca impedimento no seu caminho você mesmo. A palavra do Senhor diz: olha somente para Ele, e não olha para o homem, não olha para o lado, para o outro, para trás, não. Olha para Jesus. Se você não olhar para Jesus, você não vai a lugar nenhum, você não vai sair da sua casa. Se você não olhar para Jesus, você não vai ouvir pregação nenhuma. Ei! Aleluia, Deus! Começa a encher a sua lâmpada. Começa a encher a tua lâmpada porque já está vazia. Começa a encher o vaso porque já está quebrado. Pede para Deus te quebrantar, te amassar, te estraçalhar e fazer de novo. Um vaso reforçado, um vaso vivificado, cheio da graça de Deus. Mas para Deus restaurar o vaso, é preciso o vaso abrir o coração para Deus obedecer. Você tem enterrado os dons de Deus. Você tem enterrado. Desenterre. Faça o que Deus mandou você fazer. Abra sua boca. Fale a verdade. Testemunhe aquele testemunho que você enterrou e não falou. Não seja um covarde, uma covarda. Oh, glória! Abre a sua boca para falar o que Deus mandou você falar. Não se fica se diminuindo, se sentindo pequeno. Somente abre a boca, vem de Deus, fale porque é de Deus. Desenterre, irmão, desenterre, irmã. A sua lâmpada está desvaziando e você nem percebeu. A sua lâmpada já está desvaziando, resta um restinho. Busque a Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra do Senhor. Se encha de Deus. Recebe oração, mas ore também.
As virgens loucas, elas tiveram que comprar mais azeite. Mas quando elas retornou já era tarde demais. Ei, irmão, irmã, aonde você tem comprado o seu azeite? Aonde você tem se enchido de azeite? O seu azeite é puro ou é contaminado? O seu azeite vem do céu ou está vindo lá da terra? Ei, a terra é contaminada com imundícias, com pecado. Mas o azeite que vem lá do alto é puro, é cristalino. Se você está com azeite contaminado, peça para Deus filtrar o seu azeite. Na oração, no jejum, na obediência à santa palavra, à sã doutrina do Senhor. Abra os teus olhos, porque se você não despertar, Deus vai tirar você e vai colocar outro no seu lugar. Deus conta com você, irmão, conta com você, irmã. Para de ficar guardando as coisas de Deus para você, somente para você. Seja como a trombeta, soa. Soa por onde você estiver, na onde você estiver, aonde você passar. Fale do amor de Deus, fale da verdade, fale da palavra de arrependimento, de salvação. Pregue a verdade. Mas não dê brecha para o diabo rir de você, não dê brecha para o diabo ter uma brechinha para te acusar. Ei, o cair é do homem, mas o se levantar é de Deus. Se você caiu, se você está caído, pede para Deus te levantar, mas se esforce. Uma criança, ela aprende a andar, mas ela tem para dar os primeiros passos, ela começa a se esforçar, se escorar numa coisa e outra para se levantar e começar a andar. Assim é nós na presença do Senhor. Se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não se esforçar para se levantar, nós vamos sempre estar caído. Porque mesmo Jesus querendo nos ajudar a se levantar, nós não damos espaço, nós não se esforçamos, nós não se colocamos diante de Deus como Ele quer. Ei, irmão, irmã, Deus já tem falado com você e você não tem dado ouvido. Muitos esperam pela revelação para Deus falar e Deus tem falado na palavra. Aleluia. Hoje as pessoas não dão mais crédito à palavra do Senhor, mas dão crédito em revelação, em profecia. Dão crédito em uma coisa e outra, mas na palavra do Senhor não. Ei, irmão, irmã. A palavra do Senhor é quem liberta. A palavra do Senhor é quem transforma. A palavra do Senhor é quem alimenta a nossa alma. Não vai pela cabeça dos outros. Não vai só porque fulano faz, você vai fazer também. Não é porque fulano se contamina, você vai se contaminar também. Seja um remanescente. Aleluia, Deus. Seja fiel ao Senhor até o fim, para que você receba a coroa da vida. Ei, quantas pessoas, irmão, irmã. Deus tem falado que aquilo é pecado e a pessoa, eu só vou largar quando Deus falar comigo. Meu Deus do céu, irmão, quanta incredulidade. Analisa
Se Deus está falando que aquilo é pecado e pronto, acabou. Se aquilo vai trazer benefício para a sua salvação, para a sua alma, então abandona. Se você tem sentido, isso aqui não é para mim, então não é para você. É porque Deus está colocando no seu coração que é para você obedecer. É Deus usando outras pessoas para falar para você que aquilo é pecado e pronto, acabou. Para você se consertar. Não dá ouvido a esses profanos, a esses malignos. Não dá ouvido à voz do diabo que fala, isso não tem nada a ver. O sangue de Jesus tem poder. Porque o diabo do nada a ver tem usado eles para te encher. Para te colocar dúvida. Para te levar para o inferno. Santo Deus. Que você tem dado ouvido. Porque é tão fácil. É tão fácil abraçar o pecado. O pecado é gostoso, é prazeroso. Mas nos afasta de Deus, nos leva para o inferno. Ei, Deus deixou o livre-arbítrio, sim. Se tem a sua escolha, você entra para o céu ou para o inferno. Mas não pensa você que vai entrar no céu de qualquer maneira. Não pense você que Deus vai passar a mão no seu pecado e vai deixar você entrar no reino dele. Não, não é assim. Oh Deus. Não se engane que você vai se arrepender no último dia. Não se engane porque Deus aparecerá no Oriente e no Ocidente como relâmpago. Não vai dar nem tempo, vai ser num piscar dos olhos. Não fica aí na sua mente que Deus vai salvar você no último momento, que você vai ficar enfermo numa cama, vai se arrepender. Deus pode fazer você infartar agora e você cair no chão duro. Verdade. Não brinque com Deus, não provoque a ira de Deus contra ti, irmão e irmã. Aleluia. Não trate Deus como se fosse um qualquer. Não trate Deus como se ele fosse um Deus qualquer. Não brinca com o Senhor. Raia sudecandarabia sudecandaraia. Você vai perder a oportunidade. Aproveita a chance, porque Deus não vai te dar mais chance. Deus tem se cansado com muitos que estão se rebeliando contra a palavra dele, com o que ele tem falado. Muitos têm brincado com o Senhor. Deus não vai mais estender a mão para ajudar essas vidas, não. Deus vai derramar a ira dele sobre a sua vida, irmão. Deus vai permitir o diabo te tragar. Deus vai permitir o diabo destruir a sua vida. Meu Deus. Contra Deus não há argumento, Jesus. Não pense você que Deus brinca. Deus não brinca. Deus não brinca com a palavra dele. Se a palavra dele é essa, se ele tem falado para você, largue, pare. Mas não insista para aquilo que Deus já tem falado. Pare de falar, Deus fala comigo, e Deus está falando com você. Deus está insistindo com você e você está, Deus fala comigo. Deus já tem falado. Não é uma, não é duas, não é três. É várias vezes. Misericórdia, Deus. Nossa. E não adianta você pensar, tá colocando medo. Não, Deus não coloca medo, coloca temor. Se você tá sentindo medo, é porque você está errado diante de Deus. Deus corrige, repreende todos aqueles que Ele ama. Se Ele está te corrigindo, se Ele está te repreendendo, se Ele está falando duro com você, é porque Ele te ama. Deus não precisa mais provar o amor dEle por você, porque lá na cruz está aprovado. Glória a Deus. Lá na cruz está aprovado o amor dEle. Se a sua família tem sido apertada, se aquela vida está no leito, se aquela vida está sofrendo, porque você pediu a salvação dela e dele, e ele está apertando aquela vida porque a misericórdia e o amor dele está sobre aquela vida, porque se não tivesse, ele teria sido tragado pelo diabo. Não estaria ninguém respirando sobre essa terra. Se Deus não tivesse amor, se Deus não tivesse misericórdia, nós teríamos sido destruídos, cortado, picotado pelo diabo. Verdade. Então mesmo você vendo o sofrimento de um lado e de outro, saiba que o amor e a misericórdia de Deus está sobre ti, na sua família. Porque se não tivesse, você já teria sido destruído.
Glória a Deus. Não fica brincando com a misericórdia e o amor de Deus, não. Não fique brincando, não fique fazendo pirracinha diante de Deus. Pare. Se conserte. Não fique só lidando com coitadinho, coitadinho, não. Você não é um coitado, você é filha do rei, você é filho do rei. E não é qualquer rei, é rei dos reis. Oh, irmão, irmã, Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Tudo que Deus falou que ia acontecer na palavra dele tem acontecido. O amor de muitos está se esfriando. Muitos nos últimos dias têm abandonado os caminhos do Senhor. Muitos têm se contaminado com as coisas deste mundo. O mundo é vaidade. Tem vaidade que convém, tem vaidade que não convém. Até quando? Até quando convertereis na podridão deste mundo? Até quando ficarás cocheando em dois pensamentos? Até quando ficará com o seu coração duvidoso? Se você tem dúvida, dobre os seus joelhos, pede para Deus esclarecer as suas dúvidas. Mas Deus também usa os teus servos para esclarecer a sua dúvida. Então ore a Deus, pede para Deus te ajudar a arrancar essas dúvidas. Entra na brecha do Senhor, começa a consertar-se diante do Senhor aquilo que está errado. Seja fisicamente, seja interiormente, mas se conserte. E pare só de pensar em si mesmo, pensar na sua família, só na sua família. Pensa no seu vizinho, pensa no seu inimigo. Pensa nas pessoas que você trabalha com elas. Pensa nos moradores de rua, pensa lá nos drogados, pensa nas prostitutas, nos homossexuais, em todas as vidas. Todos que respiram nessa terra, sobre essa terra estão respirando, é porque tem a chance de ser salvo por Deus. Mas muitos têm se perdido porque você não abre a sua boca. E não quer abrir a boca de qualquer maneira, porque você será envergonhado. Não é só pecado que vai levar para o inferno, não. É você não fazer a obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. Ide pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenância. Se você não obedecer a Deus, você não vai entrar no reino dele. É simples. O evangelho é simples. Quem complica é nós. Nós que queremos colocar coisas que não existem. É nós que queremos colocar um empecilho na onde não devemos colocar empecilho. Hoje Jesus está falando com você mais uma vez. Hoje o Espírito Santo está falando mais uma vez contigo, irmã e irmã. Apesar do Espírito Santo de Deus estar chorando pela situação de muitos deles que estão na presença dele de qualquer maneira, ele está falando mais uma vez. Se conserte, se apresse, sirva a Deus como se não houvesse o amanhã. Coloca os seus nas mãos do Senhor e continua servindo a Deus. Vigiando, orando. Mas não usa as coisas de Deus para arrumar contenda com os teus. Não usa a palavra do Senhor para arrumar contenda com o seu marido, com sua esposa, com os seus filhos, com o próximo. Se você falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, coloca nas mãos de Deus. Mas se conserte primeiro, dá o bom testemunho, dá o bom exemplo. Quantas irmãs, quantos irmãos fizeram o voto de Ana para que Deus desse um filho, e Deus deu. Aleluia! E você prometeu para Deus que ia criar o seu filho na palavra dele. E olha aí a situação dos seus filhos. Você criou para servir o diabo.
Porque você mesmo deu essa brecha ao diabo. Você colocou nos seus filhos, na sua filha, aquilo que você gostaria de usar, mas não pode. Você até viveu na sã doutrina, mas e os seus filhos? Olha a situação dos seus filhos. Aí eles crescem, rebelde, não querem saber da palavra do Senhor, e você quer brigar, você quer ocupar a Deus por causa dos seus filhos. Mas foi você que não ensinou. Você pediu a Deus, Deus te deu, e olha aí, ó, a sua ingratidão. Deus amado. É a mesma coisa você que pede casamento, Deus te dá o casamento, depois você, com o tempo, você começa a reclamar, ah, Deus, é esse que o Senhor me deu? É essa que o Senhor me deu? Misericórdia, Pai. Olha aí, ó, a sua ingratidão. A gente colhe o que planta. Deus te abre uma porta e você depois reclama. Ah, é muito pouco, é uma mixaria que eu ganho. Ingrato, ingrata. Misericórdia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus te dá o suficiente para você sobreviver. A sua riqueza não é aqui, ou tem sido aqui, nessa terra. Porque se você está reclamando, é porque a sua riqueza está nessa terra e não lá no céu. Deus nunca deixa um servo seu fiel passar necessidade nessa terra. Porque senão ele não seria um Deus tremendo e fiel. Ele dá o que é necessário para você viver nessa terra. Agora a riqueza eterna é lá no céu. Mas se você continuar desse jeito, você não vai chegar lá. Infelizmente você não vai chegar lá. Para de reclamar. Para de se queixar. A luta tá grande, a prova tá grande. A primeira coisa que você fala, Senhor, eu vou parar de ir na igreja, vou abandonar a igreja, não vou fazer mais isso para o Senhor, não. Olha aí você pecando, olha aí você entristecendo o Espírito Santo de Deus. Se você está desanimado, não consegue orar, se esforça. Ore sentado, deitado, mas se esforce. Se não consegue orar, cante. Se não consegue cantar, lê a palavra. Chora, geme. Chora, geme, grita, implora por ajuda a Deus. Aleluia, Deus. Mas não pare. Deus santo. Não reclame. Dai glória no meio da luta. Se você começar a dar glória, louvar o Senhor no meio da luta, a luta vai passar que você não vai nem perceber. Oh, santo, santo. Às vezes a gente está numa luta e às vezes a gente encontra uma pessoa precisando de ouvir a palavra do Senhor e nós, naquela nossa luta, naquele nosso desânimo, nós simplesmente ignoramos, ó. Simplesmente ignoramos. Egoísmo é nosso por não crer. Porque se Deus deu vitória em tantas lutas, se Deus te deu vitória em lutas que era impossível de vencer, mas Deus te deu a vitória, porque você vai duvidar numa luta que você está passando agora? Você não tem Deus como seu Pai? Não tem Jesus como seu Pai? Oh, glória. Não tem o Espírito Santo como seu Pai? Aleluia. Então por que você duvida do seu Pai eterno? Porque se você duvida do poderio de Deus? Há lutas que a gente passamos por se recusar a fazer a vontade de Deus, mas a luta que Deus permite para nós ter a fé aumentada, para nós testificar do poder dele e as outras vidas ver as bênçãos que o Senhor nos dá e também ter a fé aumentada. Mas quando você contar uma bênção, não esquece de falar que você precisou obedecer a Deus. Porque muitos acham que contar a bênção é porque a pessoa não precisa obedecer a Deus, não precisa entrar na brecha. Você tem que ter a consciência de deixar bem claro que para você receber a bênção, para você receber a vitória de uma luta, você precisa estar na obediência. Aleluia. Oh Deus, obediência. Não adianta você jejuar 5 horas, 12 horas, 24 horas, mas não obedecer. Não adianta você orar 4, 3 horas, 2 horas e não obedecer. Não adianta você orar e ficar pedindo, Senhor, salva os meus, Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso e aquilo outro. Mas você não orar pelo seu próximo, quem você não conhece, para quem você tem guardado mágoa, para quem você tem guardado ódio, para quem te caluniou.
Não adianta você também ficar orando e não pedir: Deus, me conserta, me coloca no estreito, me aperta, me mostra para mim onde eu estou errando, para mim se consertar. Não me deixa ser uma virgem louca, mas me ensina a ser uma virgem prudente, cheia do azeite, cheio da unção de Deus, cheio de arrependimento, de humildade, de amor. Senhor, quebranta o meu coração, tira o ego, tira o orgulho, tira a inveja, a fofoca, a contenda, o mexerico. Tira a arrogância, tira a hipocrisia, tira a irritação, o nervosismo. Glória a Deus. Tira o cansaço carnal para mim, Senhor, meu Deus, se esforçar mais. Aleluia. Me ensina, Senhor, a vigiar. Me ensina a orar pelos meus irmãos. Me ajuda a ter o amor do Espírito Santo que me faz orar um pelos outros. É o amor do Espírito Santo que nos leva a orar pelos outros. É o amor do Espírito Santo que nos leva a levar a palavra do Senhor. Porque se nós não tiver amor, se o Espírito Santo nos der amor, nós não fazemos. Porque o amor do homem, o amor terreno é enganoso, é traiçoeiro. O amor dessa terra nos trai, nos fere, nos machuca, nos condena. O amor terreno. Aleluia. Mas o amor do Espírito Santo, o amor de Deus, o amor de Jesus nos transforma, nos liberta, nos traz alegria, nos dá refrigério, nos regozija, nos faz querer abrir a boca e falar do Senhor e expressar o amor de Deus por nós. Esqueça o passado. Se você confiasse em Deus tanto, você não ficaria se corroendo no passado. Porque se você já se humilhou, chorou, se arrependeu verdadeiramente, Deus apagou, Deus perdoou. Glória a Jesus. A gente colhe o que planta sim, mas Deus já perdoou. Porque é preciso nós colher, assim como o rei Davi colheu o que plantou. Nós não somos diferentes. É por isso que nós devemos vigiar. Antes de nós pecarmos contra Deus, nós deveríamos pôr na nossa consciência que mesmo Deus perdoando, haverá consequência. Aí vem o noivo. Você tem sido amante ou noiva de Cristo? Você quer ir para o céu, irmão? Você quer ir para o céu, irmã? Você quer ir para o céu, jovem? Criança? Entra no querer e na vontade do Senhor. Se conserta. Nem tudo que o mundo oferece é para nós. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele não precisa desses adeptos de Satanás para falar da palavra dele. Ele não precisa. Tem pessoas que só quer a bênção, mas não quer o abençoador, não quer Deus. Pessoas que não quer e vai para a igreja, faz campanha, recebe bênção, mas não se conserta, continua para o mundo. Irmãos e irmãs, se olha no espelho, vê se o seu exterior, se o seu por fora está adequado, se está agradando a Deus. Pare, ore diante do espelho e peça: Senhor, orando ao Senhor, peça: mostra o que está errado em mim, o que está desagradando a Ti, Senhor. O que você pode ver, você pode consertar. Agora, o que você não consegue ver, que mesmo até você, mesmo tendo as coisas dentro de ti e não sabe. Tem muitos que têm inveja e não sabem que tem. Tem muitos que têm mágoa, têm ódio e não sabem. E muitos sabem, mas não querem se render, se humilhar, se consertar. Ei, Aleluia. a oportunidade está dada. Se você não quer, o problema é seu. Não culpe a Deus. Deus deixou o livre-arbítrio. Se você quer o reino dos céus, lute, se esforce. Porque é pela força que você vai chegar ao céu. Não é a força braçal. É a força da obediência, é a força de andar na palavra, dentro da palavra, viver a palavra, respirar a palavra, comer a palavra, pensar na palavra, se alimentar da palavra. É viver na luz e não na meia luz. Oh, glória! É andar no caminho estreito, no caminho espinhoso, no caminho que tem empecilhos.
mas é andando com a fé, com o pé firme no chão, confiando em Deus, glorificando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Se o caminho está muito fácil, meu querido, minha querida, se o caminho está muito fácil, se você não passa por luta e prova, se está tudo mil maravilhas, meu querido e minha querida, algo está errado aí. Porque a palavra de Deus disse que nós teremos aflições neste mundo. Assim como os servos do passado tiveram as suas lutas, suas perseguições, tiveram que passar no caminho estreito, foram rejeitados pelo mundo, rejeitados pelos seus, por amor a Cristo. Se isso não está acontecendo conosco, nós não fazemos parte do reino de Deus. Se nós não sofremos aflições neste mundo por amor ao Evangelho, é porque algo está errado. Se nós não sofremos lutas, se nós não sofremos levante do inimigo, de pessoas endemoniadas, se nós não somos perseguidos, algo está errado. Nós temos sido virgens loucas, porque as loucas agradavam o mundo, as loucas agradavam os carnais, os mundanos, mas as prudentes não. As prudentes agradavam a Jesus. As prudentes até oravam por aqueles que estavam desconcertados. Mas elas não se apartavam de Jesus por nada. Não trocava nada por Jesus. Nem o pouco de azeite que elas tinham, elas não deu para as loucas, para que não faltasse a elas. Se você não tem azeite para si mesmo, não dê. Se você não tem a sã doutrina, a palavra do Senhor, não queira dar para os outros aquilo que você não tem. Mas busque primeiro, se enche, se derrame na presença do Senhor, busque a verdade, vive na verdade, para depois você oferecer a outras pessoas. Mas se você já tem e tem recusado porque é rebelde, se Deus já tem falado para você, faça, e você coloca em empecilho, faça. Porque as consequências vão vir. Se as consequências não vier nessa terra, no último dia você está perdido. Porque se as consequências vierem naquele grande dia, já é tarde demais para você. Misericórdia, Deus. Agora, se Deus tem te apertado, tem te cobrado ainda nessa terra, glorifique a Deus e faça. Porque Deus está dando a chance para você não ser condenado. Olha o peso da palavra condenado. Olha o peso da palavra bastardo. Deus me livre. Olha o peso da palavra apartai-vos de mim, maldito. Misericórdia. Olha o peso da palavra que Deus vai vomitar você. Deus vai te vomitar você da boca dele. Olha que palavra pesada. Para você pode ser uma palavra qualquer, mas para a tua alma não é. A tua alma que geme e chora, que implora por Deus todos os dias, sua alma implora por Deus. Mas você tem dado lugar mais à carne, mais o pecado, mais o mundo. Eu não preciso falar para você o pecado porque você já sabe. Você que tem endurecido o coração, você que tem sido rebelde. Não precisa ficar na tecla apertando a mesma tecla todo dia, toda hora. Porque amanhã, ou depois, ou daqui a algumas horas vai ter alguém que vai falar o que é pecado e o que não é. Deus usa cada um da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Não se faz de idiota, irmão. Não se faz de desapercebido. Não se faz de ignorante, não se faz de incrédulo. Não seja um fariseu. Não seja um hipócrita. Ei, aprenda. Aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com a palavra de Deus. Se tem dúvida, pergunte. Tem dúvidas que o servo de Deus pode esclarecer, mas tem dúvida que só o Espírito Santo pode esclarecer. Porque o servo do Senhor é sujeito a errar. Todos nós somos sujeitos a errar. Mas permanece no erro quem quer. Permanece no erro quem não tem mais o Espírito Santo. Permanece no erro quem já não quer mais a Deus, quem já não tem Deus. Dom não salva ninguém. Glória a cima. E nunca vai salvar ninguém. Deus Santo. Deus dá o dom e não tira. Porque Deus não é o homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Porque o homem, quando dá uma coisa para a pessoa, se arrepende e quer tomar. Mas Deus não é assim.
Não compara Deus com o homem. Não compara as coisas de Deus porque o homem é falho. Não compara as coisas de Deus com a imundícia deste mundo. Não compara Deus com esses servos rebeldes. Porque a justiça de Deus virá sobre eles. Se a justiça não virá nessa terra, virá naquele grande dia e você vai ver. Aleluia. Onde você é na palavra, entre você na estreito. Se você tem ouvido a palavra de Deus que aquilo é pecado, mas se você sentiu no seu coração que outras coisas que não foi falada, mas é pecado, se você tem se sentido acusado, se conserte. Tem coisas que Deus exige mais de nós do que de outras pessoas, mas a doutrina é a mesma. Tem pessoas que Deus exige uma roupa mais longa, mais comprida. Tem pessoas que Deus exige mais santidade, porque Ele suporta. Porque o fardo para Ele não vai se tornar pesado. Mas tem pessoas que não conseguem levar um fardo muito pesado. Mas a doutrina continua a mesma. Glória. O querer de todas as pessoas, porque Deus quer a obediência para todos. Deus seja louvado. Quanto mais Deus se usa, quanto mais a unção é maior, mais Deus vai exigir de ti, mais é a responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Aleluia! Ei, Deus não vai ficar falando pra você que fulano e cicrano é falso profeta ou não. Deus não vai insistir mais. Deus já falou em vários lábios de servos dele. Mas você insiste em ficar lá. Mostrou pra você mesmo. Tem pessoas aí que estão usando a chantagem emocional para te enganar, irmão. O diabo é estrategista. Ele tem usado irmãos e irmãs para te pressionar no sentimento humano que você tem. O diabo tem te oprimido, usado a chantagem emocional para te enganar. Se a pessoa fosse realmente de Deus, ela colocaria diante já que ela é uma pessoa pública, ela se colocaria diante do canal dela ou dele e admitisse os seus pecados e confessasse os seus pecados diante do povo. Porque se chegou ao ponto de Deus usar outras pessoas para corrigir diante de todos, é porque já chegou ao extremo. Essas pessoas foram corrigidas. Já foram corrigidas. Deus já usou servos dele para falar no seu particular. Já foi chamada de canto e falado: fulano, se conserta. Mas essas pessoas rejeitaram. Então Deus teve ainda misericórdia e usou os teus servos para corrigi-los diante da multidão. Aleluia. Por misericórdia. E essas pessoas simplesmente se levantam contra, de vez se consertar. Pessoas que estão passando por luta por causa da espada de Deus, porque Deus tem apertado, estreitado. Aleluia. Não é luta, não é prova, não. É a espada de Deus, a pessoa não se conserta. Pessoas que falam, que pregavam a doutrina, agora tem engolido o manjares mundano. Pessoas só porque tiveram oportunidade dentro da igreja estão abraçando o pecado. Misericórdia, Jesus. Quando as pessoas eram perseguidas na igreja, não tinha oportunidade, elas pregavam contra o pecado, falavam que estavam errados dentro da igreja, e hoje só porque voltaram a ter a oportunidade, Misericórdia. tem se contaminado com os manjares, com o engano de Satanás. Ei, o mesmo Deus que nós servimos, eles também servem, aparentemente, pelos lábios, pela boca. Ei, eu tenho certeza que Deus já revelou o erro deles para eles. Porque se Deus tem o dom para eles, se Deus deu os dons, se Deus tem cobrado deles, é porque Deus ainda tem misericórdia, porque Deus tem um propósito na vida deles. Deus já mostrou para eles, já falou com eles. Mas eles não dão ouvido. Então Deus usa outros pequeninos para falar com eles, mas eles não aceitam, porque o pecado, o engano já está neles. Eles não cedem. De vez se humilhar, fica usando chantagens emocionais, fica usando de hipócritas. Misericórdia. Quantos fariseus não aceitou a correção de Jesus? É a mesma coisa no dia de hoje. Fariseus hipócritas não aceitam a correção do Pai. Irmãos, nós somos humanos, quem somos nós para chamar a atenção um dos outros? Mas ai de nós se Deus nos usar, fala para nós falar e nós não falar, nós vamos pagar o preço. É melhor ser perseguido, ser caluniado, mas está agradando a Deus.
Esses tais tiveram a sua chance. Esses tais tiveram a chance de obedecer, de fazer o querer do Senhor, mas não quiseram. Preferiram estar com o diabo, preferiram usar de engano. Ei, Santo Deus. Se você, irmão, tem dado dízimo para esses tais, pare agora. Se arrependa, se humilhe e dá o dízimo à casa do tesouro. Se você não consegue dar o dízimo da sua igreja porque sabe que eles têm agido de má fé com Deus, dá nos ministérios de doutrina, que tem tantos ministérios ainda que obedecem à palavra. Não é pecado você se congregar num ministério rebelde e dar o dízimo para outro. Se você não tem um ministério que anda na doutrina na sua cidade, vai nesse que está aí mesmo, mas não deu o dízimo aí. Ajuda os que estão passando luta na sinceridade com Deus. Ei, esses tais que saem aí pedindo oferta e não fazem nada para o Senhor. Esses tais que falam que fazem a obra missionária, mas não saem da frente do computador. Você não vê ele ralando. Só fica fazendo lives e lives. Ei, assim como você não deve só ficar pregando em igreja, e sim pelas ruas também. Assim são essas pessoas. Aleluia. Não é sentado numa cadeira. Não é só a diferença sentado diante de um computador pregando ou em cima de um altar pregando que nós vamos ganhar almas, não. Nós temos que pôr o nosso pé no chão e caminhar, e nosso caminho lá fora nós devemos falar do Senhor também. Glória a Jesus. Ei, irmão, irmã, olha a palavra do Senhor, compara a palavra do Senhor com esses tais. Louvado seja como você abre a mão para ofertar esses tais que dizem fazer a obra missionária e não fazem. Como você vai dar a sua oferta do dinheiro que Deus te preparou, do emprego, do suor, do seu suor. Você vai lá e dá ofertas e mais oferta, até dízimo, para esses tais que está te enganando. Pessoas que dizem fazer a obra do Senhor e não fazem. Só fazem no YouTube, isso é fácil. Você ir da frente de uma tela fazer, mas vai lá fora. Vai lá fora colocar a sua cara lá fora para falar do amor de Deus. Às vezes você correr risco de apanhar, correr risco de ser xingado, de ser humilhado, mas está lá fora fazendo. Ei, examina a árvore. Ei, a palavra do Senhor diz, levai o dízimo na casa do tesouro. Ei, a palavra de Deus não fala que você tem que dar uma oferta de 1.000, de 2.000, de 3.000 para a pessoa orar para você. Deus não fala que você tem que fazer voto tal. Não, é aquilo que Deus te dá condições de ajudar. Que Deus tocar no teu coração. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Ei. Abra os olhos. Se conserte. Coloque-se na brecha. Ouve a palavra do Senhor. E guarda no seu coração e pratique. Grave as palavras do Senhor. Todas as palavras que edificam a sua alma, que te conserte, que confronta com a igreja. Toda a palavra verdadeira que confronta contigo, irmão e irmã. Guarda no seu coração. Porque a palavra do Senhor confronta a todos os nossos pecados. Confronta a nossa vida. Ei. Aonde só tem bênção e não tem palavra de correção, aonde só tem maravilhas e não tem palavra de conserto, desconfie. Que Deus possa continuar falando em cada coração, que Deus possa abrir o seu entendimento, os seus olhos, o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que você possa atender o chamado, o querer e a vontade do Senhor. Que aquilo que eu não soube expressar, que o Senhor continue colocando no seu coração, que você possa abrir o coração e os ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja é você, é eu, é nós. Amém? Deus abençoe. Eu vou voltar a palavra para a serva do Senhor. Amém? Que você possa dar um glória a Deus aí do outro lado, bater palma, glorificar o nome do Senhor.